A Agricultura BR de hoje fala a respeito de alguns assuntos que, de certo modo, estão interligados, já ocorrem há algum tempo, mas que ganham agora uma nova nuance, pode-se dizer assim, ganham uma nova aparência. Isso por conta da situação que há na China de ter um custo mais elevado para a soja e para o farelo de soja, para a terminação de animais, aí eu falo especificamente de suínos, e tem essa questão nova, né, em relação ao escoamento norte-americano, que normalmente é muito eficiente nos fatores logísticos, mas tem tido atraso por conta de rios que são utilizados para o transporte até os portos, que estão com uma vazão menor, estão mais secos, e isso faz com que as barcaças tenham que reduzir peso. Mas eu vou falar sobre todos esses assuntos com o analista de mercados da Pátria Agronegócios, o Ronald Macuco, que participa do programa conosco. Ronald, obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui conosco. Como que, falando primeiramente da questão ligada aos Estados Unidos, né, os norte-americanos, estava dizendo, são eficientes no fator logístico, né, tem uma eficiência muito interessante, mas este ano os rios não têm ajudado muito nessa questão de fazer ali o transporte dos seus produtos, no caso principalmente de grãos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. E sim, Fabiano, isso é preocupante, olhando até por uma demanda que pode enfraquecer no Brasil aí para o primeiro semestre. Então, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, Fabiano? Os rios estão bem baixos, o rio Mississippi. Os Estados Unidos, historicamente, ele tem uma capacidade muito rápida na sua exportação. E, infelizmente, olhando até para uma possível demanda maior da China, que antes ela estava bem comprando da mão para a boca, a gente vê esse problema prolongando para os próximos dias, Fabiano, entrando aí até para novembro ainda. E, Ronald, essa questão, você falou que isso pode trazer um impacto aqui no Brasil. A China, para conseguir suprir as suas necessidades, tem utilizado, provavelmente, né, que é o principal comprador da soja norte-americana e a soja brasileira, deve estar utilizando, evidentemente, o seu estoque público, o seu estoque de passagem, né? O custo está muito elevado por lá, isso é fato, os chineses têm lidado com isso de algumas formas, inclusive com esse projeto de tentar retirar um pouco a necessidade da oleaginosa, mas a China não teria que recompor, se estiver utilizando esse estoque, que recompor essas posições estratégicas? Sim, Fabiano, precisa e necessita. E, inclusive, algumas processadoras estão indo comprando, estão fazendo os leilões, e a gente percebeu essa semana, por exemplo, do oferta de leilões que colocaram para venda, 60% dele foi absorvido no primeiro momento. Outro fator que é interessante olhar, Fabiano, que esse compromisso dos Estados Unidos, ele saindo de uma janela que hoje é dos Estados Unidos, da exportação da soja, de um compromisso, isso pode prolongar. Então, se isso prolonga e a gente olha até para a margem do leitão, está muito interessante, Fabiano, e aí, por isso que o farelo tá caro. Não está caro. O farelo está nos valores onde que o suinocultor chinês consegue pagar. Então, isso tende a sustentar preço para os próximos meses. Infelizmente, olhando para quem está na margem, vê a margem se apertando do suinocultor, sim, mas ainda há sustentação para o farelo, que deve sustentar também preços dos grãos para os próximos dias. E olhando, trazendo isso para o Brasil, isso é muito bom, Fabiano, porque nós temos uma safra toda a ser plantada e nos próximos dias, você até comentou disso, a gente pode pontuar aqui como é que está o progresso de plantio no Brasil e como isso pode interferir aí para uma safra colhendo aí em fevereiro, março 23, Brasil. Legal, Ronald. Então vou pegar até alguns dados, né? Tinha recebido do Matheus na última sexta-feira os últimos números da Pátria Agronegócios, mostrava os números nacionais, também pelos estados que já estão produzindo. Então nós estamos com uma semeadura muito interessante, né? Ela vem rápida, vem ligeiramente abaixo do que nós tínhamos no último ano, mas vem muito bem essa semeadura, por enquanto tudo dando certo. Mas o Brasil também tem aí, Ronald, trazendo um outro problema, né, uma questão para a gente conversar aqui. Nós temos a questão da nossa armazenagem estática. O produtor brasileiro ainda tem um pouco de soja da safra 21-22 para comercialização. Tem aí milho também, que foi colhido na segunda safra agora da 21-22. E em janeiro, se tudo der certo, está colhendo soja.
né? E temos aí essa abertura, né? Nós podemos ter um momento que pode talvez prolongar em relação à China, principalmente a venda aos chineses, que vender é um cenário, embarcar é outro cenário, e ter espaço para colocar todos esses grãos no Brasil, que é a questão. Como é que fica aí o produtor dentro dessa equação aí da falta de espaço para armazenagem? E foi bom essa pergunta sua, Fabiano, porque aí a gente pode até voltar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, historicamente, é um país que tem uma capacidade muito boa. A gente viu isso acontecendo, Fabiano, na guerra comercial. Isso foi um fator que a gente tem, problema de atraso na exportação dos Estados Unidos, vai interferir, inclusive a China está comprando em todo, inclusive comprou no Brasil essa semana junto com a semana passada, 7 navios. Então, assim, os Estados Unidos tem problema na exportação. O Brasil já é totalmente diferente. O Brasil não tem capacidade de armazenar. Isso é uma preocupação. Porque se a gente está falando que a janela dos Estados Unidos ela deve prolongar um pouco mais, olhando até porque esse momento não está saindo o número esperado, olhando para o nosso plantio hoje bem acelerado, nós estamos acima da média dos últimos 5 anos e acima, e muito bem, olhando só estamos atrás do ano passado, olhando historicamente aí. Nós temos hoje 23% da área Brasil já plantada de soja, até sexta-feira. Então, e outro ponto, Fabiano, que a gente tem que pontuar aqui, o produtor brasileiro está pouco vendido para a safra 23. Isso é uma preocupação, porque se a gente tem a janela dos Estados Unidos prolongando e de soja disponível, e a gente tem uma super safra, que tudo indica, os números mostram, safra de 150 milhões de toneladas, a gente pode ter um fator baixista em plena colheita por 2 fatores, uma oferta maior e vendas bem restrita do Brasil ainda, tá bom? Vou aqui trazer uma participação de telespectador, Ronald. A Valéria Ruiz, de Rio Verde, aí no estado de Goiás, ela está perguntando se é possível imaginar cancelamentos nos Estados Unidos e recompras no Brasil. Essa é a pergunta da telespectadora. Eu vou fazer uma outra também junto com essa. Além desse questionamento que ela coloca aqui para nós, em torno do que nós temos hoje do Brasil e Estados Unidos, é possível pensar também que com este cenário nós tenhamos, talvez, um prazo mais longo, talvez valores até melhores, mesmo tendo esse risco de pressão, Ronald? Sim, Fabiano. Isso, vamos responder a primeira pergunta da Valéria. Pode estar acontecendo isso, em volumes menores, mas está acontecendo, respondendo a pergunta de cancelamento. Inclusive, a China está saindo para comprar no Brasil, Argentina, Rússia, todos os locais que têm soja, a China está indo atrás. E a gente já se fala já que a China não é um grande exportador de farelo, entendeu? E eles estão já olhando para trazer farelos, entendeu? Isso é uma coisa positiva para preço. Outro fator que a gente tem que olhar nos próximos dias, então há uma janela positiva nos próximos dias. Há uma incerteza também climática para os próximos dias. Isso também é fator de sustentação de preço até leve valorização. O fator que a gente tem que colocar aqui, Fabiano, e deixar bem claro, o produtor tem que ficar atento para câmbio, Fabiano. Pode ser que a gente vê um movimento positivo em Chicago e prêmio, mas a gente não vê isso passando em reais por saca para o produtor do Médio Norte Brasil, do Centro-Oeste e até do produtor que está aí no Sul do Brasil. Então vamos ficar atento para o dólar. Nós temos uma eleição a menos de 10 dias chegando, o dólar hoje na casa dos 5,27, 5,30, e quando você olha um dólar para março 23, um dólar trabalha na casa dos 5,45. Então, assim, essa soja que está chegando, valores média Brasil hoje, 155, 156 reais, Brasil, ela é uma soja com o Chicago estabilizado, trabalhando no valor do disponível para março 23, mais um dólar, curva futuro, lá nos 5,44, 5,45. Então, ficar atento para o dólar, porque a gente pode ver a valorização em Chicago, mas não necessariamente se confirmar em valores em reais por saca, tá bom, Fabiano? Muito bem, Ronald. Ronald, então eu vou falar de China, mas principalmente a respeito da terminação dos suínos lá dos chineses, né? Tem essa questão, está mais caro produzir suínos na China, isso desde do que eles fizeram, né? O reprocessamento que eles fizeram depois da peste suína que atingiu o país, conseguiram se organizar, estão com um custo de produção um pouco mais elevado. Isso pode abrir oportunidade para grãos e pode abrir oportunidades, no seu entendimento, Ronald, para carnes brasileiras também, suína e até mesmo bovina, uma elevação, por exemplo, em relação a essa dificuldade que os chineses neste momento enfrentam em relação à terminação dos seus animais? Sim, Fabiano, a gente já viu isso nos últimos meses e eu acredito que esse volume deva se concretizar ainda maiores volumes
para os próximos meses, tanto para suíno como também para frango e até carne bovina. Claro que hoje, na exportação de carne bovina, depende muito da China. Então, isso talvez se torne um preocupante na cadeia da pecuária. Olhando para como isso vai influenciar na cadeia da soja, Fabiano, acho que é até bom a gente pontuar que no começo de fevereiro, março e abril, a gente estava com a margem do leitão negativo na China. E por qual fator? Foi porque o leitão caiu muito? Sim, mas o fator principal foi que a gente tinha uma soja cara. O Brasil teve a máxima histórica de soja no porto 213, 210 reais, aqui no interior do Goiás, por exemplo, 190. Então, aquele momento a margem estava negativa. Os preços da soja recuou e outros fatores também acontecendo, que fez com que essa margem melhorasse e está positiva. Então, assim, esse problema pontual que está acontecendo na China, ele é uma janela boa para a gente galgar mercados e volumes a maiores na exportação também. Tá certo, Ronald. Ronald, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, pensando no agricultor brasileiro, também no quem trabalha com pecuária aqui no Brasil também, como que este cenário na China e como que este cenário nos Estados Unidos são coisas diferentes, mas que, de certo modo, acabam por estar diretamente ligados, como que esse produtor deve avaliar o momento? Fabiano, hoje existe um volume bem, vamos dizer, pequeno comparado com a produção de soja disponível. Você comentou inicialmente, mas ainda tem estoque de soja em bastantes armazéns. E aí as empresas estão pagando prêmios interessantes internamente. A gente viu isso, inclusive a gente vê uma discrepância bem grande, né? Soja disponível um valor e soja março, fevereiro, 23 outros valores. Então, assim, aproveita esses próximos dias. Câmbio, aproveita esses próximos dias para estar começando a travar uma soja 23 e até possivelmente desovar e eliminar esse estoque que tem em algum armazém próprio ou nas cooperativas. Aproveite os momentos de preço, eu digo, faça a média para cima, faça a média positiva. Muitos produtores gostam de, quando o mercado cai, começa a fazer média para baixo. Isso não é interessante. O mercado passou por momentos difíceis ali em meados de agosto, julho, voltou a subir por vários fatores, um deles foi o dólar, e Chicago permanecendo. O prêmio, por exemplo, a gente estava com o prêmio há 3 semanas atrás, trabalhando em 0,35, 0,40 para março 23. Esse prêmio hoje já trabalha 0,65. Então, é Chicago mais 0,65. Então, aproveite os próximos dias, use proteção para o próximo ano, Fabiano. Acho que no final dessa conversa nossa, esse não é ano, Fabiano, de especular com a sua safra toda. O produtor rural esse ano está muito alavancado pelos custos de produção. Então, olhar para o mecanismo, muitas vezes uma soja 150, ela não é remuneradora, como o produtor espera, mas use os mecanismos em bolsa, Fabiano, para, mesmo depois de ter vendido uma soja, continuar participando de uma alta. O inverso também é verdadeiro. Não quero fazer venda nenhuma, mas já está com custo adquirido, use proteções de baixa. É muito indicado para esses anos, tá bom, Fabiano? A margem do ano da safra 22-23, ela está muito parecida com a margem de 2018, 2017 e 2016. Não está parecida com a margem de 2020, 21 e 21, 22, mas tem margens positivas nesse momento. Talvez não é a realidade de todos, mas vamos ficar atento.